situação. Olá! No programa Em Discussão Especial de hoje vamos falar da relação do consumidor com os planos de saúde. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Leonardo Navarro, especialista em planos de saúde. Seja bem-vindo ao programa Em Discussão Especial, doutor. Guga, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar esclarecer um pouco dessa relação que às vezes é conturbada e muitas vezes acaba batendo as portas do judiciário. Agora, doutor, exatamente, né? As questões de judicialização em relação aos planos de saúde têm aumentado, né? Nesse sentido, doutor, a operadora, o consumidor, aliás, pode ser impedido de contratar um plano de saúde? De forma alguma. Não há nada na legislação, por exemplo, que impeça que qualquer pessoa contrate um plano de saúde. Não pode haver discriminação por idade, por algum tipo de doença pré-existente, decorrente de algum tipo de deficiência da pessoa, de mobilidade ou qualquer outro tipo de transtorno. O plano de saúde pode ser contratado por qualquer pessoa. Por outro lado, lógico, a operadora tem o direito, no caso, por exemplo, de uma doença pré-existente, exigir uma carência um pouco maior. São 24 meses, não é isso? Exatamente. É um padrão ou... É uma pré-existência máxima, sim. É a carência de pré-existência máxima de 24 meses. A operadora pode, se for o caso, e se ela entender necessário, até reduzir essa carência. Mas ela pode sim exigir uma carência por pré-existência máxima de 24 meses. Então, é preciso deixar muito claro, Guga, nenhuma pessoa pode ser impedida de contratar um plano de saúde. Agora, doutor, muitos casos, hoje em dia, as operadoras falam, eu não tenho produto para pessoa física ou produto individual. Como o consumidor deve agir nesses casos? Guga, essa é uma das maiores discussões que encontramos hoje em dia com relação ao plano de saúde. O que aconteceu? Existem 3 produtos disponíveis no mercado: o plano individual familiar, o plano coletivo e o plano empresarial. O plano individual é aquele que a pessoa física contrata diretamente com a operadora de saúde. Então você vai lá, entra no site ou diretamente com a operadora de saúde, contrata o plano de saúde. Esse plano sumiu do mercado, não está mais disponível. Poucas operadoras possuem esses produtos. Quase nenhuma, eu diria, hein, doutor? O que eu tenho em conhecimento e o que eu acabo sempre vendo são algumas operadoras com produtos muito elevados, com preço elevado, diferenciados, altos, exatamente. O que impede que boa parte da população contrate. Por que isso, Guga? Porque, na verdade, este produto ele tem um critério de reajuste extremamente benéfico ao consumidor, ele tem um reajuste controlado pela Agência Nacional de Saúde. E, por outro lado, também, neste produto, tem a incidência direta das regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que aconteceu? As operadoras passaram a não reajustar o número desse produto disponível no mercado. Então, com isso, a demanda é grande por este produto. Todos os institutos de defesa do consumidor buscam, perante as operadoras, que se reinjete no mercado planos individuais, mas ainda há muita discussão. E me parece que não há interesse das operadoras em comercializar esse produto, é uma questão comercial, né? Olha que engraçado, Guga. Sabia que as próprias operadoras impulsionaram um projeto de lei justamente com um novo produto, plano individual, só que recheado de regras que tendem apenas para as operadoras. Por exemplo, limitação do rol da ANS e o reajuste liberado, sem ser o reajuste controlado pela Agência Nacional. Está em discussão ainda. Teve uma notícia recente que o Rodrigo Maia vai abrir a agenda no segundo semestre para esta discussão. Então, muito provavelmente, o segundo semestre de 2019 vai ser recheado aí de novidades com relação à área de saúde, planos de saúde especificamente. Agora, doutor, então, até para deixar bem claro para o telespectador da TV Alesp, se eu quero contratar um plano de saúde pessoa física, não acho produto no mercado, eu não tenho como recorrer judicialmente? Ou existe alguma forma? Não, o que está acontecendo hoje, Guga, infelizmente, é que muitas pessoas acabam contratando aquele plano coletivo por adesão. O que é isso? São os planos criados para determinadas profissões, para determinados grupos. Exato, é muito interessante até a gente citar isso. Por exemplo, tem profissionais liberais, advogados, jornalistas que vão à sua entidade do setor
e contratam o plano de saúde. Isso é legal? É legal, é perfeitamente legal. É um plano previsto na legislação, Guga. É o plano coletivo por adesão. Então, uma terceira empresa cria os grupos e aí disponibiliza perante as operadoras de saúde diversos produtos, diversos grupos. Então, o advogado procura a sua entidade de classe, né? Ali dentro tem uma terceira empresa que fornece diversos produtos com relação ao plano de saúde. A relação final vai ser sempre com a operadora, mas tem essa terceira empresa que é a formadora de grupos. Qual que é o problema disso, Guga? O reajuste. Esse plano de saúde tem um reajuste altíssimo. Porque ela entra numa pólice coletiva como se fosse uma pessoa jurídica, vai? É mais ou menos contexto, esse né? o raciocínio, está perfeito, o seu direcionamento, é isso mesmo. E esse plano de saúde não tem a proteção que o plano Se a individual. sinistralidade é alta, e aí vai entrar numa outra questão que eu vou lhe perguntar agora, pode haver vários reajustes anuais no plano de saúde? Pode, mas só para a gente... Pois não, lógico. Só um gancho para a gente terminar a outra questão. Sim. O que acontece? As pessoas acabam contratando o plano coletivo por adesão, não conseguem manter o plano por conta do reajuste e é onde acaba essa discussão, batendo as portas do judiciário. Com qual argumento? Olha, eu fui obrigado a contratar um plano de saúde coletivo por adesão pela inexistência do plano individual no mercado. E o judiciário, em muitos casos, vem equiparando esses dois produtos e aí aplicando o reajuste do plano individual no coletivo. Então, ainda é uma discussão que está no judiciário, não tem uma definição, mas que já está acontecendo. Quer dizer, dentro disso é importante, então, que o consumidor tenha isso, né? Que ele pode, mesmo ele tendo um plano de adesão, então ele pode pedir na justiça a equiparação do reajuste, caso haja um reajuste que ele considere abusivo, não é isso, doutor? Essa discussão já está no judiciário, nós temos ainda decisões conflitantes, é uma discussão que tende a amadurecer esse ano e que, no meu ponto de vista, vai sim abrigar essa discussão resguardando o direito do consumidor. Agora, doutor, na prática, como funciona uma ação? Nesse caso, vamos supor, eu tenho um plano coletivo por adesão, tive um reajuste que eu achei abusivo e aí eu procuro o meu advogado, entro na justiça. É uma ação cara, é uma ação demorada, vale a pena, porque às vezes, né, o que você vai gastar com um advogado, custas e tudo mais, não vale o reajuste que aconteceu, o reajuste que ocorreu, né? Guga, essa é a pergunta, esse é o contexto que muitos advogados são procurados diariamente, eu tenho certeza disso. Mas vamos esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, bater a porta do judiciário não vai fazer com que a pessoa tenha algum tipo de restrição ou impedida de contratar um novo plano de saúde. Não existe um cadastro para isso e tampouco seria legítimo impedir uma nova contratação se alguém já demandou contra um plano de saúde. Então, este primeiro ponto vamos deixar afastado. Segundo ponto, eu vou manter esse contrato, eu não vou ter represália? Não, não vai. Muito pelo contrário. Eu tenho, por experiência, observado que pessoas que demandam contra o plano de saúde passam a não ter mais problemas. Acho que acende algum tipo de radarzinho, né? Lá, é bom tomar cuidado com esse consumidor. Com relação ao custo, o custo envolvido nessa demanda, a pessoa tem que, na verdade, projetar aquilo que ela vai ter de benefício. Então, por exemplo, existem casos desta equiparação que nós temos já precedentes no judiciário, que existe uma redução efetiva em planos de saúde coletivos de quase R$2.000 na mensalidade. Quer dizer, é considerável, então, por exemplo, né? Um valor considerável. Você, Guga, tem um plano coletivo com a sua esposa e com seus 3 filhos. Esse plano vai ter um valor alto, tenha certeza disso. A gente tem aí planos, por exemplo, nessa categoria em torno de R$5.000, R$6.000. Você trazer o plano para R$4.000, R$3.500, projeta isso nos seus anos de vida e na permanência. Então, é esse o benefício que a pessoa vai ter. Lógico, vai ter um custo inicial com o honorário do advogado, que aí é livre contratação. Tem as custas e despesas processuais? Sim, tem. Mas o que existe hoje de benefício, Guga? Hoje, nós estamos com o judiciário totalmente digital. Então, o processo tende a andar muito rápido. Aquelas custas adicionais que você tinha, de cópia, etc., aqueles processos físicos enormes, isso acabou. O judiciário hoje é digital,
é mais ágil. Mais dinâmico hoje. Exatamente, nós temos processos aí com decisão do Tribunal de Justiça, ou seja, a segunda instância do Poder Judiciário de São Paulo, em 18 meses. Quer dizer, é um tempo interessante para o consumidor, né? É um tempo que, se compararmos a 6 anos atrás, isso não existia. Era impossível você pensar num processo julgado pelo Tribunal de Justiça em 18 meses. Hoje nós temos isso. É mais rápida hoje. O processo digital, especialmente nestas causas de consumidor, que são extremamente ágeis, onde se discute especificamente direito, não há uma ampla discussão probatória, Sim. 18 meses é um prazo excelente para termos o fim de um processo, lógico, se não tivermos aí recurso especial ou extraordinário. Agora, o importante, então, é que o telespectador, ele procure um advogado para se orientar, né? Conforme o reajuste, uma vez que achou que o reajuste é abusivo, né? E aí vai na minha outra questão, podem acontecer mais de um aumento no ano? Como é que funciona isso? Vamos lá, Guga. Todos os contratos, individuais, coletivos e o contrato empresarial, todos possuem um reajuste, que é aquele reajuste anual, que é esse que é divulgado pela ANS, que todo mês de julho também as operadoras divulgam para os planos coletivos e para os planos empresariais. Agora, existe sim aquele aumento também previsto no contrato, que é o aumento decorrente da alteração de faixa etária. Então, hoje, nós temos 10 faixas etárias legais, então, todo ano que você alterar a tua faixa etária, a tua idade, você vai ter sim um reajuste proporcional a isso, que já está previsto no contrato. Agora, doutor, dentro dos planos de saúde, por exemplo, pessoa jurídica, né? A empresa atrasa a fatura 7 dias, a operadora vai lá e corta o atendimento. Aí o trabalhador, ele precisa, numa urgência, uma emergência, o plano de saúde, ele pode negar o atendimento, mesmo com prazo aí de 10, 15, 20 dias de atraso numa fatura? Essa pergunta ela é excelente, porque eu já vi as duas situações, tá? Eu já vi o trabalhador ir procurar o atendimento e, para uma consulta eletiva, ele recebe a mensagem: procure o RH da sua empresa. Sim. De forma discreta, procure o RH de sua empresa. Mas já vi também o atendimento ser realizado em urgência e emergência. Urgência e emergência, não há discussão. Nós estamos diante de um plano empresarial, a mora não é do empregado, não é daquele beneficiário do produto. Então, eu vi, sim, o atendimento de urgência e emergência. Mas isso é uma regra, doutor, Não, ou é uma o regra. bom senso da operadora? Urgência e emergência, Guga, afasta carência, afasta eventual atraso de pagamento. Urgência e emergência não pode, o trabalhador, a pessoa física, qualquer pessoa que tenha um plano de saúde, não pode ter o atendimento negado em caso de urgência e emergência. E no caso do plano empresarial ainda tem um adicional, não é o trabalhador que paga a integralidade da fatura. Eventualmente o trabalhador paga até integralmente o seu produto, mas o repasse é feito pelo empregador. Então, pela pessoa jurídica. Exatamente, o trabalhador ele não tem o boleto. Sim. Ele tem a retenção em folha, então ele não pode sofrer essa restrição de atendimento de forma alguma, e a operadora que diligencie contra a empresa, tome as suas medidas, mas Exatamente. O trabalhador pode até pagar. rescindir o contrato, lógico, Sim. por inadimplência, um plano empresarial, as regras são outras, mas o beneficiário não pode sofrer nenhum tipo de restrição ao atendimento, especialmente urgência e emergência. Agora, na questão até da inadimplência, né, é interessante a gente abordar esse assunto. Me parece que no plano pessoa física são 60 dias de inadimplência, o plano é cancelado. O senhor vai esclarecer melhor. E no caso da pessoa jurídica? No caso da pessoa jurídica, a operadora pode cancelar independente de inadimplência. Mas tem que ter um aviso prévio? São 30 dias. O mesmo aviso prévio vale para o plano coletivo também. Ou seja, a operadora de saúde notifica aquele grupo ou a operadora de saúde notifica aquela empresa com relação à rescisão do contrato, concedendo 30 dias. Há casos até de concessão de 60 dias, mas aí é uma liberalidade. Para quê? Para que possa ter a cotação de um novo produto e ocorrer aí a portabilidade de todo o grupo, para que não tenha prejuízo. Mas eu lhe faço uma pergunta, doutor. E se por acaso eu passei por essa situação e aí eu estou com uma doença em curso, passando por uma internação e tudo mais, algum direito que me garanta? Vamos lá. Na portabilidade,
hoje efetiva, se você já cumpriu todas as carências dentro do sistema privado, quando ocorre essa transição de plano de saúde, ou seja, você não saiu, você não ficou sem o plano de saúde, teve a troca do produto apenas, você não está sujeito a nova carência. Isso é muito importante. As operadoras vão querer impor uma carência, mas qualquer restrição que a pessoa tenha, procure a Agência Nacional de Saúde, procure o PROCON, procure um advogado para que tenha esclarecido isso. Se você está com todas as suas carências cobertas já, você cumpriu as carências e não teve ruptura de contrato, você está em migração de um para o outro, não pode ocorrer a imposição de nova carência, de forma alguma. Agora, doutor, uma dúvida que aparece muito, é discutida pelos consumidores também, no caso da gravidez, com o nascimento, o recém-nascido, ele tem cobertura? Vamos lá, essa é uma questão pergunta clássica, né, que o pessoal pergunta muito. É clássica e gera dúvida, mas vamos tentar esclarecer de uma forma bem simples. O nenê nasceu, não importa nem se prematuro ou não importa, nasceu. Ele está coberto pelo plano de saúde do pai ou da mãe por 30 dias. 30 dias. Neste mesmo período, é necessário formalizar a adesão dele ao plano. Ao mesmo plano, a como lei dependente permite. do pai e da mãe. Entendo. Tá? Por que os 30 dias? Pode ser no 40º? Pode. Só que se você fizer no 40º dia, ele vai ter que cumprir carências. Se você faz até o 30º dia, ele não cumpre carência. Agora, doutor, vamos supor no caso de um recém-nascido que seja prematuro, que tenha que ficar meses na UTI. Durante os 30 dias ele tem a cobertura, mas o pai é obrigado a fazer um plano para o resto do tratamento ou um fato ocasionado com o nascimento ele tem cobertura? Não, ele precisa fazer adesão. Sim. Adesão, depois de 30 dias... Os 30 dias ele está coberto pelo plano de saúde do pai ou da mãe, aí é independente. Mas em 30 dias tem que se formalizar a adesão desse recém-nascido como dependente do pai ou da mãe. Agora, a operadora ela é obrigada a oferecer o mesmo produto por um preço similar ou não? Ela pode falar, não tem o produto para o recém-nascido. Existe isso? Não, essa restrição não pode ocorrer e na maioria das vezes ainda é concedido ao pai ou à mãe verificar qual produto ele quer, até porque essa primeira faixa é de 0 a 18 anos. A primeira faixa etária ela é bastante longa, né? Então, muitos pais até fazem a opção de um produto melhor para atendimento nesses primeiros anos de vida, porque não vai ser tão caro. Sim. E a faixa dura 18 anos, até ter o primeiro reajuste por faixa etária. Agora, doutor Leonardo, uma questão importante também, que surgem muitas dúvidas, é a questão da cirurgia plástica. O plano, ele cobre cirurgia plástica? Existe uma diferença cirurgia plástica, né, corretiva ou cirurgia plástica eletiva? Estética. Não sei, estética, desculpe, o nome que se usa. Os planos cobrem? Isso é muito importante. Existem duas cirurgias hoje, que são chamadas cirurgias plásticas reparadoras, que os planos de saúde devem cobrir. Quais são? A reparadora decorrente da cirurgia mamária, do câncer de mama. Essa cirurgia é tida como reparadora. Então, a pessoa passa pelo trauma do câncer, né? Faz a cirurgia e todo o tratamento com relação ao câncer e aí tem sim o direito de ter a cirurgia mamária de reparação custeada pelo plano de saúde. Uma cirurgia clássica reparadora deve ser custeada pelo plano de saúde. E a outra cirurgia reparadora que chegou ao judiciário e que vem sendo aí dada o direito ao consumidor é a cirurgia reparadora decorrente de emagrecimento extremo. Que é a cirurgia bariátrica, né? Que é a decorrência da cirurgia. Já existe até uma variação. Pode ser decorrente da bariátrica ou de um regime. O emagrecimento extremo supervisionado por médico. Então tem que ter um atestado médico, um laudo médico que comprove que aquele emagrecimento se deu por conta do tratamento X, Y. O médico vai aí sim colocar qual foi... Pode ser um simples regime. A pessoa falou, vou fazer uma reeducação alimentar, procurou um endocrinologista ou um médico e foi lá e fez o regime. Fez. E aí ela tem reparação. E há casos de pessoas que fizeram sem a bariátrica de emagrecimento aí de 60 a 70 quilos. Lógico, talvez o tempo seja muito superior, mas ela consegue sim. E aí, com um relatório médico, demonstrando o tratamento que a pessoa passou, e aí sim a indicação
da cirurgia, inclusive colocando aqueles índices, o IMC, antes e depois do tratamento, fotos, ou seja, um laudo que comprove efetivamente o tratamento realizado, a pessoa tem o direito sim a realizar a cirurgia plástica reparadora. Por que o médico? Porque só o médico vai dar credibilidade e atestar aquilo que a pessoa realmente passou, decorrente da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, o plano tem até o registro lá da cirurgia, já tem até Sim. o cirurgião. O emagrecimento não, por isso é necessário a indicação de um médico. Agora, doutor, uma questão também que é muito interessante nessas situações, o plano de saúde pode cobrar o material usado em cirurgias à parte? De forma alguma, de forma alguma. Todo material cirúrgico que decorre do procedimento que está sendo feito não pode ser cobrado do Mas muitos hospitais em São Paulo mandam um boletim para o eu já vi a consumidor cobrança, após, né? eu já vi a cobrança, Paradrapo, não sei o quê. eu já vi a cobrança que é muito pior do próprio stand que foi colocado no coração de uma prótese de cabeça de fêmur, diversos próteses e órteses. Eu já vi ocorrer a cobrança assim. Contratos antigos possuíam essa restrição, o judiciário já derrubou, então todo item usado na cirurgia que decorra do procedimento cirúrgico deve ser custeado pelo plano de saúde e não há mais discussão. Se o plano fizer a cobrança, por favor, consumidor, procure sim seus direitos, denuncie essa prática à ANS, ao PROCON, procure um advogado porque esta cobrança é indevida. Agora, doutor, acontece muito, por exemplo, o consumidor vai numa consulta no médico do plano, aí tal procedimento, o médico fala, olha, o seu plano não cobre, se o senhor quiser fazer por fora, ou o meu anestesista não é do convênio, tal. Eu sou obrigado a fazer com o anestesista do convênio, ou pagar um procedimento com um médico que é do convênio, sendo que esse médico que eu vou também atende o convênio, mas ele não faz tal procedimento pelo convênio. Esse dia a dia do consumidor realmente faz com que qualquer um tenha dor de cabeça. Sim. Tá? Eu pago um plano de saúde, eu tenho o direito de realizar todo e qualquer procedimento que esteja listado no rol mínimo da ANS. Se o médico é credenciado ou não dentro do meu plano de saúde para realizar aquele procedimento é uma outra história, mas o médico não pode, de certa forma, iludir aquele consumidor, aquele paciente. Tem que ficar muito claro, olha, eu atendo você aqui por reembolso, eu atendo você de forma particular e eu tomo as medidas para receber do plano de saúde. É possível? É, mas nunca atenda o credenciado e depois venha cobrar posteriormente. Essa prática é passível de denúncia perante a ouvidoria do plano de saúde e pode levar ao descredenciamento desse profissional. Se eu pago um plano de saúde e aquele médico, aquele cirurgião, aquele endocrinologista, aquele cardiologista, ele é credenciado, ele deve praticar a tabela do plano, ou seja, ele deve receber aquilo que o plano irá pagar para ele. Agora, a empresa, vamos entrar na pessoa jurídica, no aposentado, na questão do aposentado. A empresa, ela pode cancelar o plano depois que o funcionário é demitido ou se aposenta? Vamos lá, são duas situações que têm pontos em comum e pontos divergentes. Sim. Vamos tentar explicar de uma forma rápida os dois. Aposentado, contribuiu efetivamente para o plano. O que é contribuir efetivamente para o plano? Todo mês é descontado uma parcela da mensalidade, não coparticipação. Parcela da mensalidade. Então, meu plano custa R$1.000, eu pago 700 e a empresa custeia 300, sem problema nenhum. Aposentei, paguei por mais de 10 anos, tenho o direito de permanecer com o plano de saúde, na mesma categoria, nas mesmas condições, mas assumindo a integralidade da mensalidade. Algumas empresas, por livre iniciativa, por exemplo, custeiam ainda mais 24 meses e depois a pessoa assume. Mas essa não é a regra. A regra é, trabalhei por 10 anos, paguei pelo produto, me aposento, fico com o produto e faço o custeio integral. Então, a pessoa pode sim permanecer com o plano de saúde, inclusive se a empresa alterar o produto, altera o dela também. Agora, doutor, eu assumi o plano de saúde, eu resolvi permanecer. Como funciona a questão do reajuste? É sempre o reajuste da pessoa jurídica.
Sempre vai seguir aquela regra e, na verdade, era a mesma regra. É um contrato que você está atrelado a uma pessoa jurídica. O teu contrato é dependente da pessoa jurídica. Mesmo eu não tendo mais nenhum vínculo com ela, mas o meu plano... Exatamente. Inclusive, se a empresa alterar o produto, altera o seu produto também. Então, isso é muito importante. O que veio salvar essas pessoas hoje são as novas regras de portabilidade. Antes, quem tinha o produto empresarial estava um pouco engessado para fazer portabilidade. Hoje, quem tem um produto empresarial pode pleitear portabilidade direta. Porque, teoricamente, doutor, a partir do momento que eu saí da empresa e eu continuei com o plano, estou com um produto quase que individual, né? E aí gera um conflito, né? Mas é um contrato, sim, dependente desse contrato maior. Então, as regras aí desse contrato é a regra de um contrato empresarial. Doutor, até uma pergunta básica, mas temos que ser didáticos. Lógico. Numa TV legislativa, o plano pode ser suspenso por falta de pagamento? Quais as regras? Não, não pode. Não pode. A prestação de serviço deve ser continuada. E eu vou te dar um ponto importantíssimo. Quando as empresas de saúde resolveram fornecer saúde, fornecer serviços de saúde que são inerentes ao Estado, eles assumem o risco dessa atividade. Lógico, se a pessoa for inadimplente, não pagar, pode ocorrer a restrição, mas não pode ficar com medidas paliativas. Vou te suspender consulta, depois Não. Por isso que tem a regra dos 60 dias. Notifica, Dentro desses 60 dias... aí na pessoa física, notifica, dá prazo para pagamento, dá data e hora para pagamento, notifica novamente, manda um boleto e aí rescinde o contrato. E mesmo para rescindir, você precisa mandar um aviso, faltam 10 dias. Exatamente, tem toda uma regra. Dentro de 10 dias... Você vai notificar, você vai informar da inadimplência, você vai conceder o prazo, vai enviar um boleto novo. Não pode jogar também com a saúde do consumidor. E no caso empresarial, ocorreu o inadimplemento, a mora, né? Primeiro a mora de alguns dias, o plano de saúde que diligencie perante o empregador, perante a pessoa jurídica. E aí, existindo a impossibilidade desse pagamento, notifica e faz a rescisão. Agora, o consumidor que estabelece aí a relação de prestação de serviço, esse não pode sofrer por conta da inadimplência da pessoa jurídica. Tem que ser avisado imediatamente, nós vamos perder o plano vai ser rescindido, a empresa não tem mais condição de pagar, mas não pode sofrer nesses 30 dias, vamos colocar assim, no caso da pessoa jurídica. Agora, não doutor, pode. o tema é bastante rico, já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, mas o consumidor, ele pode trocar de plano sem cumprir carência? Exatamente, foi isso que eu coloquei um pingo, né, momentos atrás. Hoje, as novas regras de portabilidade prevêem e viabilizam que o consumidor possa mudar de plano de saúde, de produto também. Ou seja, eu tenho um produto muito básico e quero ir para o produto superior. Você vai e cumpre uma carência só proporcional àquilo que você não tinha antes. Agora, se você vier de um produto X para outra operadora que tem o mesmo produto, com a mesma cobertura, você não cumpre carência. É a chamada portabilidade de carência. Você vai de um produto para o outro, de uma operadora para a outra, sem restrição de atendimento. As suas carências estão cumpridas. Doutor Leonardo Navarro, eu quero agradecer a sua presença aqui na Indiscussão Especial aqui na TV Alesp. Até um próximo encontro, já está convidado. Muito obrigado. Guga, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado e espero que os nossos telespectadores aí tenham aproveitado um pouquinho. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial. Falamos da relação entre os consumidores e os planos de saúde. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena.